Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Atenção, atenção! Interrompemos nossa programação para uma notícia de grande importância para toda a nação brasileira. Diretamente da capital federal no Rio de Janeiro, informamos que Getúlio Dornelles Vargas acaba de reassumir a presidência da República, dessa vez pelo voto direto do povo brasileiro. Após anos afastado do poder, o homem que marcou profundamente a história política do país retorna ao Palácio do Catete, em meio a grandes expectativas, desafios econômicos e um cenário político cada vez mais dividido. A notícia acabava de ecoar por todo o Brasil. Getúlio Vargas estava de volta ao poder. Mas aquele não era apenas um retorno de um ex-presidente. Não, era o início de um dos períodos mais marcantes, controversos e decisivos da história política brasileira. O Brasil que Vargas reencontrou em 1951 já não era o mesmo que ele deixou em 1945. O país crescia rapidamente, a industrialização avançava, a população urbana aumentava e os novos desafios econômicos e sociais surgiam a cada dia. Entre a esperança de desenvolvimento e o aumento das tensões políticas, iniciava-se o segundo governo de Vargas. Surgem, então, alguns questionamentos. Como um presidente deposto em 1945 conseguiu retornar ao poder apenas 5 anos depois? A resposta não estava apenas na eleição de 1950, mas na memória que grande parte da população guardava de seus governos anteriores. Durante os 15 anos em que esteve no poder, entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas promoveu profundas transformações no país, incentivou a industrialização, ampliou a presença do Estado na economia e criou importantes direitos trabalhistas, como a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Essas medidas aproximaram Vargas, especialmente dos trabalhadores urbanos, que passaram a enxergá-lo como um governante preocupado com suas necessidades. Ao mesmo tempo, sua imagem foi fortalecida por uma intensa campanha de propaganda política, que ajudou a consolidar o apelido de Pai dos Pobres. Trabalhadores do Brasil, enquanto eu planto usinas para a emancipação econômica do país, meus adversários plantam a desordem nas ruas, mas eu não vou permitir que levem o país ao caos. O apoio popular havia levado Getúlio Vargas novamente à presidência da República, mas conquistar a confiança dos eleitores era apenas o começo. A partir daquele momento, seu maior desafio seria transformar promessas em ações e colocar em prática um projeto capaz de definir os rumos do Brasil. Ao assumir a presidência da República, Getúlio Vargas não pretendia apenas administrar o país. Seu objetivo era implementar um projeto de desenvolvimento que tornasse o Brasil economicamente mais forte e menos dependente das potências estrangeiras. Esse conjunto de ideias ficou conhecido como nacionalismo econômico. Para Vargas, várias estratégias da economia, como o petróleo, a infraestrutura e a indústria de base, deveriam estar sob forte participação do Estado, garantindo que as riquezas nacionais contribuíssem para o desenvolvimento do próprio país. Entre todas as riquezas nacionais, nenhuma simbolizava tanto esse projeto quanto o petróleo. Na década de 1950, o Brasil ainda dependia da importação de grande parte dos derivados de petróleo, enquanto empresas estrangeiras demonstravam crescente interesse pela exploração dessa riqueza. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase na emancipação da economia do Brasil. A assinatura da mensagem, realizada na sala de despachos do Palácio do Catete, é solene
estando presentes todos os ministros de Estado, o prefeito do Distrito Federal, os chefes do Gabinete Civil e Militar da Presidência da República e ainda representantes da imprensa e do rádio. Vargas defendia que o petróleo deveria permanecer sob controle nacional, por considerá-lo essencial para a soberania e o desenvolvimento econômico do país. Em resposta a essa proposta, foi sancionada, em 3 de outubro de 1953, a Lei 2004, que criou a Petrobras e estabeleceu o monopólio estatal sobre etapas centrais da indústria do petróleo. A criação da Petrobras tornou-se um dos maiores símbolos do segundo governo de Vargas e permanece como um dos marcos mais importantes da história da economia brasileira. Entretanto, desenvolver o país exigia mais do que controlar os seus recursos naturais. Era necessário investir na expansão da indústria e na modernização da infraestrutura. Com esse objetivo, Vargas criou em 1952 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, atual BNDES. A instituição foi criada para financiar os grandes projetos considerados essenciais para o crescimento do país, oferecendo crédito para obras de infraestrutura, energia e industrialização. A proposta era acelerar o desenvolvimento econômico brasileiro, fortalecendo empresas nacionais e ampliando a capacidade produtiva do país. O projeto de nação defendido por Vargas também incluía os trabalhadores. Em 1954, seu governo autorizou um aumento de 100% no salário mínimo, buscando recuperar o poder de compra da população e fortalecer o mercado interno. A medida foi amplamente comemorada pelos trabalhadores, mas recebeu fortes críticas dos setores empresariais, que temiam o aumento dos custos de produção. As medidas adotadas por Vargas consolidavam um ambicioso projeto de desenvolvimento nacional. No entanto, quanto mais avançava em suas propostas, maior se tornava a resistência de grupos políticos, empresariais e militares que se opunham ao crescimento da participação do Estado na economia. O país começava a se dividir, e essa divisão marcaria profundamente os anos seguintes de seu governo. Com o passar dos meses, o cenário político brasileiro tornou-se cada vez mais polarizado. Enquanto milhares de trabalhadores continuavam apoiando Getúlio Vargas, seus adversários intensificavam as críticas ao governo, dando início a uma das maiores crises políticas da história republicana. Setores do empresariado, da parte da imprensa, militares e políticos da União Democrática Nacional, a UDN, criticavam a ampliação da participação do Estado na economia e acusavam Vargas de governar de forma populista. Entre seus principais opositores, destacava-se o jornalista e deputado Carlos Lacerda, que utilizava seus discursos e jornais para denunciar o governo e defender a sua renúncia. Ao mesmo tempo, o país enfrentava dificuldades econômicas. A inflação aumentava, o custo de vida pressionava a população e as disputas políticas tornavam-se cada vez mais intensas. A crise atingiu seu ponto máximo em 5 de agosto de 1954, quando Carlos Lacerda sofreu um atentado na rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. Lacerda sobreviveu, mas o major Rubens Vaz, que o acompanhava, foi morto. Vamos indo pra lá, vai ter a chave da garagem aqui. Não, me desce! Pode comprar, comandante, vamos pra As investigações apontaram o envolvimento de integrantes da guarda pessoal de Vargas,
aumentando a pressão da oposição e de setores das Forças Armadas pela renúncia do presidente. O Anjo Negro, Gregório Fortunato, chefe da Guarda Presidencial, o secretário da Guarda, João Valente, o membro da Guarda, Climério, o contratante Soares e o pistoleiro Alcino, todos a serviço de um único chefe. Perante Deus, eu acuso um só homem pelo assassinato do major da Aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Este homem é o presidente da República, Getúlio Vargas. Cercado por acusações e enfrentando uma grave crise política, Getúlio Vargas via seu governo chegar no momento mais delicado. Preparar uma resposta imediatamente, deixando claro se vai ou não aceitar a renúncia. Uma acusação como esta não merece resposta. Eu não vou renunciar. Eu não vou sair deste governo enxovalhado. Não vou sair com essa pecha de condescendência com roubo e assassinato. Pai. Não, eu não vou. Eu ficarei no governo o tempo que for necessário para poder defender meu nome. Já existe um manifesto dos generais. Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. Hesitando a humilhação de uma renúncia, na madrugada de 24 de agosto de 1954, diante da intensa pressão política e militar, Getúlio Vargas tomou uma decisão que marcaria definitivamente a história do Brasil. No Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, o presidente tirou a própria vida, deixando uma carta que ficou conhecida como Carta Testamento. Nela, Vargas afirma ter sido alvo de forças que buscavam impedir o seu projeto de desenvolvimento nacional e encerrava sua mensagem com uma frase que se tornaria uma das mais conhecidas da história brasileira. Under the streetlights, golden gleaming, our love was more than just a dream. But shadows crept where hearts should grow, and now I'm lost in the afterglow. Oh, baby, why? E saio da vida para entrar na história. Standing in the cold night's flow, the echo